relatos sobre a tatuagem na história da humanidade. Estudos sobre o tema consideram que a tatuagem remonta à antiguidade, mais especificamente à pré-história. E alguns estudiosos falam em casualidades, advindas de algum processo de cicatrização da pele ferida e curada, e pela aplicação de alguma substância extraída da natureza. Eram vestígios de sobrevivência, de lutas, conquistas e guerras. Essas marcas permanentes, mesmo de forma acidental, começam a sugerir desenhos associados ao sofrimento, à dor e à coragem de quem as possui. Esses sinais possibilitaram contar o caminho do homem pelo mundo. Outros sinais são elaborados pelo próprio homem. Aqui, do imprevisto, se passa o intencional. Sinais para apresentar-se diante de seus iguais ou oponentes, como alguém forte, poderoso, eleito, digno de respeito. Também para expressar virtudes, caracterizar clãs, diferenciar tribos, impor o status do indivíduo, mostrar a origem da família. Os primitivos tatuavam-se para marcar fatos da vida biológica, como nascimento, puberdade, reprodução e morte. Iceman, múmia encontrada nos Alpes europeus, datada com 5.300 anos, tinha um corpo tão bem conservado que foi possível contabilizar 57 tatuagens, que coincide com os atuais pontos de acupuntura. A maior quantidade de tatuagens antigas de que se tem notícia são as dos esquimós. Com os celtas, a tatuagem toma nova feição, com desenhos mais elaborados. A segunda múmia tatuada mais antiga é egípcia. As marcas de Amunet no abdômen sugerem a fertilidade. Maias, incas, astecas e povos do Pacífico Sul usavam a tatuagem para indicar posição social. Na era cristã, sob o jugo pagão, os primeiros cristãos tinham inscrições na pele para reconhecerem-se, entre elas as letras IHS, abreviatura do nome Jesus. Na Inquisição, qualquer marca à flor da pele era vista como stigmata diaboli, ou seja, o corpo alterado carregava a marca do diabo, era a morada do cão. Povos orientais, como os do Japão, as clássicas tatuagens foram baseadas na beleza e na arte de 1800. E corpos totalmente tatuados foram associados à Yakuza, a máfia japonesa. No Brasil, povos indígenas usavam a tatuagem nos rituais antropofágicos e nos ritos de passagem. Algumas dessas marcas eram apenas pinturas temporais, outras indeléveis. Na era moderna, a tatuagem é trazida ao Ocidente por volta do século XVIII. Colonizadores e exploradores, em contato com a cultura do Pacífico, começaram a tatuar. Os marinheiros, ainda considerados amadores, foram os grandes difusores dessa prática. Já no século XIX, as tatuagens viraram moda entre a realeza europeia. E no final deste mesmo século, os marinheiros ingleses difundem-na em seu país, virando uma febre na Inglaterra, e aqui a tatuagem passa a ser relacionada à criminalidade, à marginalidade e, por vezes, ao homossexualismo. Em 1920, as tatuagens começam a ficar mais comerciais na América e na Europa. E estavam ligadas ao mundo circense. Já a popularização nas Américas se dá a partir de 1970, quando na Califórnia as reproduções das imagens de Marilyn Monroe, James Dean e Jimi Hendrix ficam em alta. O primitivo modo de tatuar tem suas evidências também. Ossos e artefatos pontiagudos, bambus esculpidos como agulhas, vasilhas que provavelmente continham substâncias encontradas na natureza para serem usadas como tinta, são alguns dos utensílios. Ainda hoje, instrumentos artesanais são utilizados por alguns povos do Pacífico Sul, tribos do Brasil e penitenciárias pelo mundo. A palavra tatuagem tem origem no Tahiti e a chamavam de tatau, pela proximidade do som produzido ao bater uma espécie de martelinho na ponta das agulhas feitas de osso para introduzir a tinta na pele. A máquina elétrica surge no Brasil em meados dos anos 60, trazida pelo dinamarquês conhecido como Luc Tatu. Precursor da tatuagem profissional no Brasil, na cidade de Santos, uma zona portuária tida como boêmia e de prostituição, o que contribuiu para a disseminação de preconceito e discriminação da atividade. Apesar de ser uma expressão individual, não há como dissociá-la pelo número crescente de adeptos da tatuagem de um fenômeno simbólico social.
Os tipos de tatuagens são diversos, religiosos, tribais, orientais, realistas, celtas, alto relevo, 3D, assim como as motivações são inúmeras. Um acontecimento significativo, uma conquista, uma memória importante, a superação de algo, a entrada em um grupo social, diferenciar-se, fechar o corpo para proteção, colocar-se como uma obra de arte. Marcar o nome do filho, da filha, o nome do ser amado, da amada, como representação do amor eterno, já que a tatuagem é indelével, apesar das novas técnicas de remoção. Camuflar-se, registrar sua própria trajetória. E além disso, no indivíduo, as marcas visuais têm a intenção de fazer-se conhecer sem soltar a voz. A artista plástica, professora e doutora da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, em entrevista à revista Mundo Estranho, disse: um dos objetivos da tatuagem seria permitir ao indivíduo registrar sua própria história, carregando-a na pele em seus constantes deslocamentos.